Você já reparou que às vezes quando as coisas estão muito boas, tranquilas, nós relaxamos e deixamos às vezes de fazer coisas que são importantes, até mesmo para manter aquele bem-estar, aquela prosperidade? Já reparou que às vezes, quando estamos lá em cima, nós descuidamos e entramos em declínio? Isso acontece tanto na vida natural quanto na vida espiritual. É sobre isso que nós vamos falar, baseado em um texto bíblico. Fica comigo após a vinheta, esse é o nosso tema hoje. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Alberto, esse aqui é o canal Falando de Graça, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que tudo vá bem com você e que a boa mão do Senhor te prospere. É um prazer ter você por aqui e se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar aquilo que compartilhamos aqui. Deixa também o seu like, caso goste, comente e compartilhe com outras pessoas para que eles também recebam essa mensagem. Como eu disse na introdução, vamos falar sobre essa temática, sobre esse relaxamento que às vezes nós permitimos viver e que nos causam males às vezes muito difíceis de serem corrigidos. E o texto bíblico que eu quero usar para fazer essa reflexão está registrado no capítulo 6 do livro de Oséias, dos versículos 1 ao 3. Hoje eu vou me fixar muito aqui no versículo 1, mas nos próximos vídeos vamos discorrer um pouco mais sobre os outros versículos. Versículo 1 do capítulo 6 diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Esse versículo, principalmente o 3, é muito conhecido e muito usado em palestras e em pregações, estudos bíblicos. E muitas das vezes, apesar desse versículo nos trazer um ensinamento que deve ser praticado, no contexto desse livro e desse momento, ele não tem a ver com a aplicação que às vezes fazemos. Quando eu uso o contexto, precisamos olhar sempre atrás e à frente, os capítulos anteriores e os posteriores, para saber o que estamos falando. O livro de Oséias, em geral, é um livro onde Deus usou o profeta como símbolo prático do que ele queria comunicar ao povo de Israel e também usou ele profeticamente, trazendo advertências e juízo ao povo de Israel, que era esse povo que enquanto estava tudo bem, eles esqueciam-se de Deus, afastavam-se de Deus, cometiam coisas que não deveriam cometer, faziam alianças que não deveriam fazer e, consequentemente, Deus os advertia e os puniu também em alguns momentos, porque para que eles se despertassem. Então o livro de Oséias é um chamamento de Deus ao arrependimento, para a restauração. A vontade de Deus para Israel nunca foi de destruir Israel, mas para salvar Israel. Então a figura do profeta Oséias é usada quando ele se casa com uma mulher de prostituição. Essa mulher de prostituição, ela se simboliza o povo de Israel, que tinha um marido. Esse marido de Israel era o próprio Deus. Israel era escolhida pelo Senhor, amada pelo Senhor,
e Deus manda com que Oséias se case com uma mulher de prostituição. Essa mulher o trai, essa mulher continua em prostituição. Ela volta e Oséias aceita novamente, e ela continua errando e Oséias aceita novamente. Isso simboliza essa longanimidade de Deus e essa insistência em Deus em ter um povo para ele. E Oséias, né, ele profetiza segundo o Espírito de Deus, e no capítulo 5 aqui especificamente, ele está trazendo um contexto que vai fazer com que a gente entenda o capítulo 6 e também os outros capítulos que também compõem esse livro. Olha só o que está escrito no capítulo 5, no versículo 14, eu grifei aqui. Porque para Efraim serei como um leão. Deus está falando através do profeta. E como um leãozinho para a casa de Judá. Eu despedaçarei e ir-me-ei embora. Arrebatarei e não haverá quem livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Olha só o que Deus está profetizando através de Oséias aqui. Ele está dizendo que como um leão, ele vai despedaçar Efraim, e como um leãozinho vai à casa de Judá e vai destruí-la. Deus está profetizando aqui um castigo, uma punição para essas duas cidades, Efraim e Judá. E ele diz, eu farei isso, despedaçarei e vou embora. Arrebatarei, eu vou fazer isso, não há quem livre. Ou seja, era um decreto de Deus. Eles seriam punidos, eles passariam por aquela tribulação. Para quê? Porque o objetivo de Deus era levá-los ao arrependimento. Tá? Irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados. Ou seja, eu vou fazer a desgraça ali. Desgraça é tirar a minha graça deles, e vou voltar para o meu lugar e vou aguardar que eles se reconheçam culpados. Deus estava esperando que esse povo olhasse para si e dissesse, nós somos os culpados pelo sofrimento que estamos vivendo. Reconheçam o culpado e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Ou seja, Deus, na sua onisciência, ele sabe que esse povo tem no seu íntimo ainda o entendimento de que eles têm um Deus que é o Senhor deles. E nesse sofrimento e nessa angústia, a profecia de Deus é que eles buscariam a Deus. Aí entra o capítulo 6, versículo 1, onde a palavra de Deus se cumpre. Olha, de madrugada me buscarão e dirão, vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Ou seja, esse povo, na hora do sofrimento, eles voltariam-se para Deus. Eles buscariam a Deus. Eles clamariam a Deus, e esse é o certo. Essa é a coisa correta a ser feita. E nós também, quando entramos em declínio, conhecendo Deus e tendo essa convicção de que temos um Deus a quem recorrer, mesmo que no momento bom esqueçamos dele, nos distanciemos dele, no momento da aflição nós olharemos e lembraremos que temos esse Deus. E geralmente nós fazemos essa introspecção para ver o que está errado em nós.
povo de Israel faria isso. É o que Deus está dizendo. Eles fariam uma coisa certa, mas da maneira errada. Você vai entender isso. Porque ele diz assim, ó, vinde, tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Eles tinham a confiança de que Deus ouviria as orações deles. E ele continua dizendo, depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Esse é o comportamento do ser humano desde sempre. O povo de Israel não é diferente de mim e de você e da igreja, que às vezes, andando em mar calmo, esquece de coisas importantes, esquece de buscar ao Senhor, esquece de obedecer os seus mandamentos, despreza as suas leis e, por consequência, atrai, isso mesmo, atrai para si a maldição. Porque a gente vê o contexto bíblico e entende que quando obedecemos a Deus, atraímos as bênçãos. É o que diz a palavra lá no Antigo Testamento, quando ele diz, se vocês obedecerem a Deus, essas bênçãos virão sobre vocês e te alcançarão. E da mesma forma, se vocês desobedecerem a Deus, as maldições descritas ali viriam sobre aqueles desobedientes. Então nós temos aqui algo que Deus já preparou desde a eternidade, bênçãos, graça a partir da obediência e problemas, sofrimento, desgraça a partir da desobediência. E nós sabemos o caminho da restauração. O caminho é buscar o Senhor. Mas quando fazemos isso, devemos fazer de forma sincera, um coração puro. E mais do que isso, que é a grande lição que eu quero trazer aqui nesse vídeo de hoje, é de uma forma firme, constante. Porque ele sabendo disso, quem está dizendo isso aqui é Deus. Deus está dizendo, ó, vocês vão fazer isso, vocês vão dizer uns para os outros, vinde, tornemos ao Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida, nos ligará, e essa coisa toda. E agora, no versículo 4, olha, Deus, depois de dizer, vocês vão fazer isso. Aí Deus, olhando o que esse povo fez, ele diz assim, que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. O que Deus está criticando aqui não é o fato deles voltarem-se para o Senhor, deles tornarem-se para o Senhor, deles se arrependerem, reconhecer os seus erros. O que Deus está criticando aqui é essa forma rasa deles buscarem a Deus, essa inconstância deles de buscar a Deus. É como se dissesse assim, vocês vão me buscar e quando eu resolver o problema de vocês, vocês vão embora. Ele usa aqui, ó, como a noite e como a brisa da manhã, que passa rápido, passa rápido. Ou seja, o que Deus quer, espera de nós, é que ao nos voltarmos para Deus, a gente não tenha caminho de volta. A gente não erre novamente, a gente não falhe novamente. O que Deus espera de nós é essa firmeza, essa constância em buscar ao Senhor. E buscar ao Senhor é muito mais do que frequentar uma igreja. É muito mais do que participar de cultos. É essa mente, essa consciência que sabe que sem Deus não pode viver. Porque sem Deus é caminhar para o abismo, é caminhar para a perdição. É esse entendimento de que desobedecer a Deus é atrair a desgraça e a maldição para as nossas vidas. Então, a grande lição desse primeiro versículo é que buscar ao Senhor é a coisa certa, mas você deve buscar ao Senhor com o coração
correto, com a intenção correta, com a motivação correta, principalmente com a determinação de permanecer nesse caminho que você iniciou os passos. É ser constante, firme na decisão de não abandonar mais o Senhor. Israel sofreu nesses altos e baixos. E nós, assim como Israel, muitas das vezes, estamos como numa montanha russa, entre altos e baixos. Não deveria ser assim. Então, que nós possamos, a partir desse ensinamento aqui de Osés capítulo 1, a gente buscar ao Senhor. E o segredo está em conhecer ao Senhor, que é o tema dos nossos próximos vídeos. Conhecer ao Senhor. Conhecer ao Senhor, eu já quero antecipar aqui, que não é saber sobre. Conhecer é ter relacionamento, é estar perto, é caminhar lado a lado, é ouvir o que esse Senhor tem para dizer e obedecer. Vamos orar? Pai querido, Deus amado, graças te dou porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos ensina, que nos corrige, que nos dá esperança, que nos anima. Deus, em nome de Jesus, eu te louvo por esse entendimento que o Senhor compartilhou conosco a partir desse vídeo. Deus, em nome de Jesus, eu quero clamar que o Senhor traga despertamento no teu povo. E que essa palavra, Senhor, ela caia como uma semente numa terra fértil, gerando frutos que glorifiquem o Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por cada pessoa que estará vendo esse vídeo. Eu te agradeço pela vida deles e te peço que a tua boa mão esteja sobre eles, conduzindo para um lugar de prosperidade. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você recebe essa oração aí, digita amém. Se você concorda ou discorda com algo que foi dito aqui nesse vídeo, comenta aí também. O teu comentário enriquece a minha própria percepção sobre aquilo que Deus falou. Então, eu peço, né? Não custa nada você também deixar um comentário. Deixa o seu like aí, a sua curtida. Isso é muito importante também para o YouTube, os mecanismos do YouTube entender que esse conteúdo te edificou, que é relevante e que vai ajudar outras pessoas. Então, faz isso, tá? Deixa o seu like aí, sua curtida e compartilha com outras pessoas também, para que eles recebam a mesma bênção que você recebeu. Agradeço por você ter ficado até aqui e que tudo aquilo que foi orado aqui, que a bênção do Senhor te acompanhe, esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre tudo aquilo que você puser a mão. Que Deus abençoe e prospere. É a minha oração e nos vemos nos próximos vídeos.